em seus lares, o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 23 de junho de 2017, 17 horas. A Bíblia diz: porque semearam ventos, colherão tempestades. Sem ocorrência de searas, a farinha vai faltar nos depósitos. Oséias 8, versículo 7. Espalhar sementes é coisa fácil. O problema se encontra na escolha da semente. Se optarmos pelo vento, com certeza a resposta será tempestuosa. Esta imagem define a justiça no reino de Deus, completamente isenta de impunidade. Se as Escrituras insistem que aquilo que semearmos será colhido, eu não entendo este perdão grátis divulgado pelos teólogos. O sujeito semeia um monte de besteiras e depois vai receber perdão e salvação. Será que algum gênio da lâmpada vai escavar a terra e trocar a semente que plantamos por outra? O Apocalipse reforça o meu questionamento. Se alguém aprisiona, também será aprisionado. Se alguém mata com espada, pela espada será morto. Apocalipse 13, versículo 10. Manejando aparelhos com habilidade, contamos a presença do nosso amigo João Luiz Leal, difundindo sons e imagens para o Brasil e para o mundo. Equipe TVM complementa a mágica. O Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será sementes lançadas ao vento. Sementes, quando lançadas ao vento, produzem resultados inesperados. Numa das suas parábolas, Jesus identifica o semeador com o embornal repleto, semeando aleatoriamente em diferentes terrenos. Parte delas caiu à beira do caminho e as aves as comeram. Outras alcançaram solo pedregoso, onde germinaram logo pelo pouco espaço de terra e foram queimadas pelo sol. Terceira parte delas, depositadas sobre espinheiros, terminaram sufocadas pelos espinhos. Mateus 13, versículos 4 a 7. Esta imagem que nosso rabi utilizou do semeador é retrato de todos nós e define responsabilidades. Aponta atenção e cuidado com a espécie de semente e com o lugar onde lançá-la. Vejam que a semente, depois de lançada no canteiro, não permitirá mudança de espécie. O que você plantar, colherá. Se for espinheiro, nascerá espinheiro. Se alface, colheremos alface. Aquilo que o homem plantar, isto mesmo terá de colher. Jesus rematou singela lição dizendo: finalmente, determinada porção se espalhou por terra boa e deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Mateus 13, versículo 8. Quando semente alcança terreno adubado, o aproveitamento é total.
e as mudinhas tenras serão aproveitadas para regalo de todos nós. E aqui se explicam algumas palavras misteriosas de Jesus que encontramos neste mesmo texto. Ao que tem, lhe será acrescentado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Duas vertentes no mundo estão disponíveis, indistintamente, para todos os humanos: bênção e maldição. A escolha é inteiramente nossa e será definida pelo que semearmos, aonde semearmos e a intensidade dos esforços no cultivo do canteiro. A que foi semeada em boa terra, diz o Evangelho, é a criatura que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. São explicações de Jesus em Mateus 13, versículo 23, estabelecendo elo, ligando semeador à semente. O próprio mestre definiu resposta ao enigma, viram? Aquele sapiente que escolheu boa terra é herdeiro da vertente da bênção. As sementes plantadas se multiplicaram por 30, 60 e 100 vezes. A natureza retribuiu o diligente esforço com o crescimento da planta. Ao que tem, foi acrescentado. O outro perdeu até o valor da semente. Os descuidados que semearam nas pedras e não se preveniram de aves predadoras e do sol, estes não recuperaram o tempo perdido. Para se tornar semeador será necessário mais que vontade. Quem dispõe tão somente de terrenos de aluvião perderá o trabalho, a esperança e a própria semente. Até o que tem lhe será tirado, conforme a advertência do Evangelho. Terreno satisfatório proporcionará colheita rendosa. Terreno inadequado será prejuízo certo. Ou nos tornamos zeladores comprometidos, ou despencaremos pela rampa do insucesso. Dia destes, escutei médico na televisão dizendo que a ciência enfrenta dificuldades no estudo do cérebro humano. Ele divulgava questionamentos de pesquisadores. A falta de amor manifestada pela nossa raça talvez seja o percalço, disse ele. Em semente, estamos ligados ao divino. Nós somos sementes de Deus. E algumas reações humanas esboçam tímidos sinais de compaixão. Esta piedade, no entanto, está longe de convencer, e somente alguns tipos de irmãos gêmeos, por misteriosa afinidade, estão partilhando dores. A maioria se mantém isolado de todos. Quem tem dor, que curta as suas dores. O exagero da preocupação com o nosso próprio umbigo transformou nossas reações compassivas em fogo de palha. Na prancheta divina, o protótipo da rosa em botão oferece condições para que Deus pudesse criar beleza instantânea. No sexto dia, porém, quando Deus ergueu o primeiro homem da prancheta, de imediato a diferença foi notada. Entre botão de rosa e aquele brucutu disforme,
O Criador calculou os séculos e milênios de evolução para que aquilo virasse gente. Até hoje ainda persiste substância bloqueando nossa ligação com as esferas superiores. Da parte do Pai Celestial, este laço sempre existiu. De nossa parte, contudo, ele não passa de uma simples e pequenina semente. Está nos faltando exercício pleno de amor para que a ciência alcance condições de completar o mapa do nosso cérebro. A falta de amor autêntico impede o esquecimento das ofensas e a oração pelos inimigos. Esta parte do cérebro ficou atrofiada pela falta de exercício. Repito o que já disse há pouco. Em terras de aluvião, sementes não germinam. Pela falta de amor, buracos negros no cérebro impediram pesquisas mais aprofundadas. Os antigos vos disseram: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 43 e 44. Joshua Lot Lieberman abordou esta problemática. Ele disse que a dívida cresceu, pois esquecemos até do amor próprio, do amor a nós mesmos. Quem não se ama, esgota a capacidade de amar. O preceito amarás o teu próximo como a ti mesmo aponta infrator desatento. Este primeiro amor é alicerce para todos os demais amores. Joshua disse: isto pressupõe amor próprio como básico. E neste básico, caríssimos, nós vamos fazer a primeira pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só, uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza do João Luiz. E não esqueçam as 113 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. O único clique trará uma das nossas 113 dissertações esclarecedoras. A página Getúlio no YouTube constante do site estabelece ligação direta para 81 palestras. Escolha uma delas e aparecerá o Getúlio discorrendo sobre um tema especial. E agora a continuação do nosso assunto de hoje: sementes lançadas ao vento. Desde que negadores do amor devido a nós mesmos, ficaríamos emocionalmente impossibilitados de retribuir sentimentos alheios. Quem não se ama, perde o carisma de semeador. O psiquiatra Alexander Raide Martins disse com acerto: quadro de inúmeros pacientes revela que falta de amor desencadeia doenças mentais. Se as pessoas nutrissem sadio amor por elas mesmas, sem resquícios de desprezo, a tarefa dos psiquiatras seria reduzida. Afinal, que é amor próprio? Que é? Para responder esta pergunta crucial, entregamos a palavra ao especialista, Dr. Roberto Félix.
Amor próprio será termos consciência de que gostam da gente, de que nós valemos alguma coisa, de que nós não somos inúteis e, ao mesmo tempo, não perdermos o senso de humildade do quanto nós somos pequenos. Personalidade sadia, dotada de plena capacidade de amar, não ama somente a esposa e meia dúzia de parentes e amigos, não. Seu amor deve se estender a todos os seres do universo. Será importante observarmos que algo inusitado já aconteceu em nosso planeta. Francisco de Assis fez prodígios neste campo. As aves e as feras o procuravam sem receio. Francisco de Assis foi semeador autêntico, juramentado, eleito pelo próprio Deus, que o mandou como exemplo para nós. A experiência vivida por ele mostrou que o amor puro é possível. Nosso Rabi ensinou a amar o inimigo, e nós ainda não aprendemos nem amar os nossos amigos. Imagine a distância. Ninguém poderá se dizer cristão enquanto seleciona afetos. É Jesus quem afirma: se o vosso olho for bom, todo o vosso corpo será luminoso. Mateus 6, versículo 22. É saúde chegando, é alegria chegando, é a paz penetrando nas almas. Nas palavras do nosso Rabi, dá para percebermos a influência que disposição solidária produz, também na parte física, também para a nossa saúde mental, em todos os setores da vida. Teremos saúde se nós tivermos disposição de amar, porque o amor renova até as células. Tudo o que precisaremos para viver bem será interagir, será amar o nosso próximo. Só o fato de desfazermos-nos da malícia, já indicará sinal positivo. Mas será preciso ir além, porque nós estamos longe da meta. Será oportuno relembrarmos queixas daquele médico citado lá no início da nossa palestra. Ele apontou a ausência de amor, dificultando pesquisas da raça humana. Vejam só. A região que comanda emoções no cérebro se encontra confusa, aguardando esclarecimentos. O amor como chave única para liberar o segredo não tem sido acionado. Sem forte influência dele, contudo, os estudos não avançam. Para soldados que lutavam na Coreia, a chegada do correio proporcionava enorme alegria. Eles recebiam cartas dos pais, namoradas, e também dos amigos e dos parentes. Dentre eles, porém, alguns jamais gozavam idêntica satisfação. Ninguém lembrava de mandar um cartão, ou telefonar, ou dizer algumas palavras, nada. Eles nunca recebiam qualquer saudação de quem quer que seja. Professorinha de escola texana, todavia, abraçou a causa daqueles nunca lembrados irmãos. Sensibilizou os alunos para a tristeza daquela moçada, pelas expectativas, aquelas expectativas que nunca se realizavam. Conscientes de proporcionar alegria,
os alunos se comprometeram a remeter cartas para o front, para a frente de batalha. Epístolas de encorajamento foram dirigidas ao meu querido vítima da guerra, como sementes levadas pelo vento. As cartas chegavam e eram entregues aos que não tinham família, nem namoradas, nem amigos. Em lugar do nome, as crianças colocavam no envelope qualquer fuzileiro naval na Coreia. A prática virou moda e aquelas sementes de esperança produziram enorme crescimento de autoestima, tanto nos remetentes quanto nos destinatários. Era o amor distribuído sem nome e sem domicílio. Alcance a quem alcançar, as sementes foram lançadas ao vento. Para soldado solitário que curtia a ausência de afeto, a saudação de garoto de 3º ano de escola tornava-se refrigério. Meu querido vítima da guerra soava como refrão de encorajamento e consolo. Aquela professora do Texas espalhou sementes preciosas, ela mesma incapaz de dimensionar o quanto foi importante. Tais sementes não germinaram apenas no coração dos soldados. As crianças que executaram a ideia cresceram juntamente com eles. O baixinho que aprende a ser generoso na quadra infantil será mais tarde adulto generoso e bem-sucedido. Aquela professorinha do Texas que resolveu incentivar o lado fraterno dos alunos, certamente mereceu a comenda de semeadora. A sementeira dela alcançou o rendimento de 100 por 1, com certeza. Quanto a isto, ninguém duvide. Todos trazem envolvimento solidário de outras vidas. A infância, no entanto, é o terreno mais adequado para semear. A generosidade tem 1000 faces. A infância é aquela face que mais facilmente se regozija com a alegria dos outros. A generosidade de almas no frescor do recomeço não desdenha verdades alheias, preferindo acolhê-las com respeito. É discreta a sua maneira de conviver com atos irrefletidos dos próprios companheiros perturbados. A paciência dos semeadores escuta, sem mostras de impaciência, as longas queixas de enfermos extravasando suas mágoas. A compaixão desenvolve ombros fortes para dividir peso dos desgostos alheios. Todas essas maneiras de interagir são formas diferenciadas de semeadura. São sementes trazidas e levadas pelo vento que se espalham no terreno adubado de diferenciados carismas. Insistimos em proclamar que tudo de bom deve ser semeado no jardim das crianças. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, 3º bloco. O Crispim, dia desses, me questionou. Getúlio, você repete sempre que Jesus foi o único que mereceu o céu. Como explica, portanto, estas palavras? Vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1,
versículo 51. Pelo texto, Getúlio, nós entendemos que o céu é bastante povoado. Saiba, Crispim, que muito antes da Terra ter sido criada, já existiam espíritos perfeitos de outros planetas morando lá no sétimo céu. O universo é algo que se perde na noite dos tempos, caríssimo Crispim. Os terráqueos não passam de crianças espirituais com bastante chão pela frente. Quanto ao fato de Jesus ser único terráqueo nos céus, eu informo a você que a notícia foi trazida por ele. Eu simplesmente repeti as palavras de Jesus. A notícia mesmo pertence a Jesus. Ninguém subiu ao céu, disse ele, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Evangelho de João 3, versículo 13. No que concerne aos habitantes da terra, meu caro Crispim, só Jesus conviveu no céu. Todos os demais não estavam lá. Embora a teologia diga que Lázaro, lá da parábola do rico, lá, viveu no céu. Eu não concordo porque Jesus disse que ele foi o único que estava lá, naquele momento que ele pronunciou estas palavras. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema, sementes lançadas aos ventos. Dentre todas as maneiras de cultivar sementes de boa vontade, algo relevante se destaca. Não poderemos olvidar este aspecto das relações humanas, principalmente quando estamos preocupados com ensinamentos na seara infantil, precisamos descer também ao fundo deste poço. Por natureza, o ser humano é apreciador compulsivo de fofocas. Notícia maldosa é prato cheio e apetitoso para uma grande parte dos terráqueos. Vocês já imaginaram o benefício se este padrão de comportamento fosse contido e modificado? Colocar travas na língua maldosa, sepultar o falatório nem sempre verdadeiro. Geração menos linguaruda se tornaria geração mais abençoada. Porque as palavras também são sementes que se multiplicam a 100 por unidade. Vocês já imaginaram calúnia multiplicada por 100? E todas aquelas 100 também produzindo sementes no mesmo ritmo de crescimento. Só depois de eliminar maledicência, assistiremos nosso campo emocional aliviado de raízes insalubres. Percentagem enorme de maldições perturbadoras é fruto deste intercâmbio perverso, desse disse-me-disse. O amor se afasta destes ajuntamentos demolidores e também o Cristo, e também a paz, e também a bênção. Falar mal dos outros parece diversão para o bicho homem. Fofocar é semelhante à competição esportiva, congregando rodinhas barulhentas nas esquinas das praças. Sementes negativas vão sendo lançadas ao vento, sem preocupação pela destruição de vidas, pela destruição de reputações. Jornais e revistas reservam espaços para o hábito perverso e prosperam no charco lamacento. Isto significa espécie de sementeira ao avesso. É o avesso da sementeira de vida. Também estas sementes são lançadas ao vento e muitas pessoas honestas são destruídas.
no meu tempo de moço, jovem caluniada pelo ex-namorado, preferiu escapar pelo suicídio diante do assédio da infâmia. Depois que ela desencarnou, o remorso forçou o vilão a confessar que tudo não passara de vingança. O apóstolo Tiago definiu a comparação oportuna entre a língua e o navio. Observai os navios enormes, escreveu Tiago. Por pequeno leme eles são dirigidos, para onde queira levá-los o timoneiro. Tiago 3, versículo 4. A língua é proporcionalmente pequena comparada ao leme, citado pelo apóstolo Tiago. No entanto, infelizmente, apesar de minúscula, a língua produz enormes tragédias. O homem tem sido impotente para a imposição de limites. A língua, a revelia da mente, decreta catilinárias sem piedade. Não seria mais conveniente conceder o benefício da dúvida antes que a língua destrave a guilhotina? Em último caso, imobilizemos a língua em camisa de força, caríssimos. O réu não pode ser condenado sem prova de culpa. Se as sementes da calúnia foram trazidas pelo vento e não existe prova do delito, conservar silêncio será a atitude perfeita. Quem se ajusta neste procedimento discreto, com certeza será identificado como semeador. Este se recusará a espalhar boatos. Se a contenda obriga a intervir, ele intervém desprovido de prepotência e de arroubos de disciplina agressiva. O semeador conhece as leis que governam as sementeiras. Terreno pedregoso é prejudicial ao crescimento das plantas. Palavras duras só servem para aumentar a extensão dos desacertos. A delicadeza se esconde e o rancor aparece e toma conta do pedaço. A expectativa do semeador é sempre menos traumática e ele lamenta quando surgem provas de que a prevaricação realmente ocorreu. Ele se entristece até pela situação do culpado. Ele faz tudo para defender o inocente da pressão dos poderosos, mas não acalenta rancor contra o tirano. Não faz muito tempo, eu conheci mulher extraordinária que encarou caluniadores sórdidos. A própria vítima se recolhera ao silêncio, sentindo-se impotente para enfrentar a fúria daqueles inimigos. Esta mulher comprou briga com todas as consequências. Acompanhou a trilha da armação, entrevistou testemunhas e chegou às nascentes da torpe calúnia. Argumentos sobraram na mesa do magistrado, delineando os termos da calúnia, e a defensora brilhou na defesa. Nesta altura, ela colocou o autor da infâmia na parede e exigiu retratação. Isaías, o grande profeta do Velho Testamento, define tais semeadores com palavras claras e reveladoras. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos da frente dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, semeai a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e a causa das viúvas. Isaías 1, versículos 16 e 17. Essa é a têmpera dos legítimos semeadores, na opinião de Jeová e do seu profeta. Este é o perfil de autênticos salvos, conforme o versículo seguinte.
esses permanecerão na nova terra promovida depois do juízo final. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão claros como a lã. Isaías 1, versículo 18, palavras de Jeová. E neste Jeová, meus caros, nós vamos fazer mais uma interrupção em nosso programa, bem rápida, e daqui a pouco estaremos de volta. Muito obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira, nosso dia de encontro. A partir das 17 horas. Da sexta-feira, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, semente lançadas ao vento. Foi definido o prêmio aos semeadores pelo próprio Jeová. Aprendei a fazer o bem, disse ele. Heróis são convocados. Repreendei o opressor. A decisão surge do alto. Os semeadores serão trigo desgarrado do joio. Salvação na ótica dos espiritualistas será continuar reencarnando na nova terra depois do juízo final. Nesta altura do campeonato, barulho estranho nos alcança. Que será? Que será? O ruído vem da casa do Geraldo Peregrino. O que estará acontecendo? Guiomar, sua filha mais nova, entrou batendo portas e se jogou na cama chorando. Eu perdi a eleição para o diretório do colégio, papai. Estou muito triste. O mundo acabou. Este é o pior dia da minha vida. Filha, disse Geraldo, aceitar a vida como semeador será o ponto mais alto que poderemos atingir. O semeador nunca desaba, nunca foge à luta. O semeador é gigante, filha. Mesmo contrariado em seus desejos, ele se dobra diante de Deus e aceita a sua vontade. Aponte a pessoa com este perfil, papai, e eu concordarei com você, disse Guiomar, enxugando as lágrimas. Mas no mundo não existe gente desse tamanho, pai. E o pai, então, intervém outra vez. Não preciso sair da nossa família para identificar um desses gigantes. O seu avô Juca Peregrino foi alguém com este perfil. Eu quero fatos, papai, que justifiquem a importância de vovô Juca para ser considerado o semeador. Pois eu narrarei rapidamente a sua história e você entenderá, filha. Juca Peregrino comprou pequena fazenda na década de 20. Ainda não pagara a dívida quando surgiu a depressão de 1930. Seu avô não era homem de fugir ao desafio, porém. Com sacrifícios enormes, ele se manteve durante os piores anos daquela crise. Ele continuou criando gado e plantando sementes. Para dispor de telefone, ele próprio estendeu quilômetros de fios
com suas próprias mãos através da floresta e fez a fazenda prosperar na agricultura e na pecuária. Chovera naquele ano e se espalhara viçoso o melhor capim de todos os tempos. No próximo ano ficaremos livres de dívidas, declarou seu avô satisfeito com o rumo dos negócios. Guiomar escutava em silêncio a história do avô contada pelo pai. E o narrador continuou: voltávamos da igreja num domingo, quando enxergamos aquela fumaça escura para os lados da fazenda. Bastou percorrer quilômetro e calculamos o desastre. Quando chegamos, desolação seria a palavra mais adequada. Chamas amarelas misturavam-se ao amarelo do sol. Grande parte do gado perdida, queimada nas estrebarias. Os vizinhos começaram a chegar, famílias inteiras de 2 em 2, de 3 em 3. Dezenas de pessoas solidárias dispostas a reduzir as consequências daquele desastre. A luta foi longa e difícil, atravessando a madrugada, até que a derradeira chama foi extinta pela força da solidariedade. Pela fúria do incêndio, todos os sonhos de pagar as dívidas se dissiparam. E, no entanto, e aqui se encontra o mais importante que qualifica o perfil daquele ancião indomável. O seu avô não se entregou ao desespero. No dia mais terrível de sua vida, ele aceitou a vontade que considerava sempre justa do Pai das alturas e se manteve digno do papel de semeador. De repente, ele me envolveu com seus braços fortes e me olhou bem nos olhos e me disse: "Que fogueira poderosa, meu garoto!" E me beijou na testa, emocionado. Como Jó, no recesso da sua dor, não havia queixas naquele homem magro e cansado que estava em minha frente. Como Jó, inclinado sobre o monturo da desolação, a figura austera daquele gigante parecia repetir as palavras da Bíblia: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o santo nome de Deus. Papai, você estragou suas botas novas, eu lhe disse. Ele sorriu e exclamou, sem qualquer sinal de amargura: daqui para diante eu terei que usar estas botas no serviço. Guiomar, minha filha, disse Geraldo, entendi perfeitamente a mensagem que seu avô queria transmitir naquele momento de tragédia. Ele quis dizer que era um semeador e não queria desmerecer o título que o próprio Deus lhe concedera. Ele era realmente um filho de Deus. Ele tinha que pautar sua vida pelos caminhos do Evangelho, porque nascera para desempenhar a missão de semeador. Semeadores não lamentam o que chega do alto, simplesmente aceitam a vontade soberana. Semeadores não desmerecem as bênçãos, nem se revoltam pelas correções que consideram sempre merecidas. Não sei o que dizer e o que pensar, bradou Guiomar, e correu para os braços do pai e pediu perdão em nome do avô. Daqui para frente, disse ela, eu farei tudo para me transformar também numa semeadora. No ano seguinte, meus caros, Guiomar concorreu outra vez nas eleições do diretório e ganhou 76% dos votos. As derrotas consolidam lições que, embora amargas,
enrijecem a têmpera e consolidam vitórias inestimáveis para o futuro das almas. Não se disponibilizam outras maneiras de aprendermos as lições divinas. Sem cair, ninguém conhecerá o jeitinho certo para se erguer e continuar semeando. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos conceda a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E neste ponto, caríssimos, só nos resta agradecer a vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela solidariedade e que as bênçãos divinas estejam descendo neste momento sobre todos, sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.